Bom dia a vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Irmão, bom dia primeiramente. Sérgio Ricardo do Santo Rego, Deus me botou aí nas redes sociais há anos para pregar para vocês. Eu estou 2 anos e pouco nas redes sociais aí no YouTube, no Kawai e no Instagram. Vocês cristãos, estou pregando para vocês. Ordem de Jesus. Eu estou aí nas redes sociais, estou no YouTube, estou no Kawai, estou no Instagram pregando para vocês cristãos aí, pastores, bispo, obreiro, diácono, presbítero e para o justo aí. Estão dentro das empresas digitais. Estou pregando para eles. Os pecadores estão lutando para que o justo, para que vocês cristãos não cheguem ao conhecimento da verdade. Hoje, irmão, eu estou falando só do inferno. Porque Jesus só falou do inferno. Jesus não botou medo. Inferno não é medo. Jesus só estava alertando para os cristãos, por discípulos, para o povo de Israel. Se eles não obedecessem a palavra de Deus, ele ia para o inferno. Que o inferno existe. Muitos pecadores não acreditam no inferno. Mateus 13. O evangélico de Mateus 13, Lucas, de Mateus, Jesus só falou do inferno. Só falou de salvação. Jesus, na Bíblia toda, só falou de cura e salvação. Mas Jesus só falou de salvação, do reino do céu. A Bíblia toda de Mateus, Marcos, João, só falou de salvação. Jesus só falou de Marcos, de Mateus a João, só de salvação. O apóstolo Paulo só falou de salvação. Só salvação. Só de inferno os homens falavam. Paulo só falou de inferno e salvação, igual Jesus. Jesus só falou de inferno e salvação. E hoje eu estou nas redes sociais falando de inferno e salvação. O que o pecado faz. Hoje, irmão, eu tenho que falar uma coisa para você. O diabo não tira a vida de ninguém. O diabo não tira a vida de ninguém nessa terra. É o pecado que tira. Hoje, quantas pessoas morreu de overdose? Você sabe, vocês cristãos? Quantas pessoas morreu de cachaça, bebendo cachaça? Quantas pessoas morreu de cirrose, você sabe? Quantas pessoas morreu no tráfico, você sabe? Quantas pessoas morreu na boca de fumo, você sabe? No tráfico. Quantas pessoas morreu na milícia, você sabe, no mundo todo? Quantas pessoas morreu assaltando banco, assaltando Pix, roubando o Pix das pessoas? Quantas pessoas morreu que fazia sequestro de caminhão, de carro, de carga? Quantas pessoas morreu? Você sabe? Você sabe quantas pessoas morreu? Por inferno. Jesus só falou do inferno. Só falou que o inferno existia. Para você se lembrar que o inferno existe. Vocês cristãos. Tem muitos cristãos que não crêem, por isso estão vivendo no pecado. Porque não crê no inferno. Se cresce no inferno, não pecava, irmão. Se cresce que ia para o inferno, não pecava. O influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo Santo Rego, o baiano, neto de Inácio Lula do Rego do Pernambuco. Estou com a mão na Bíblia. Aqui, ó. E todos podem ver que eu estou com a mão na Bíblia. Eu estou nas redes sociais, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no TikTok, nos 2 TikTok, nos 2 Kawai, para pregar para os cristãos. Para salvar os cristãos. Para salvar ele da mentira, para salvar ele do engano, para mostrar para ele que o inferno existe. Mas a decisão é dele. É como esse celular na minha mão. Eu estou segurando o celular. Estou trabalhando aí nas redes sociais. Estou trabalhando no YouTube. Estou trabalhando nos 2 no Instagram, no TikTok. Nos 2 TikTok, nos 2 Kawaii. Para salvar os cristãos e os justos. Porque tem joio, tem trigo, tem bode e ovelha, irmão. Pega a visão aqui da Bíblia, que eu vou falar. Essa semana toda Deus mandou falar do inferno. Para vocês cristãos. Falar só do inferno. Que muitos não acreditam no inferno. Por isso vivem no pecado. Muitos cristãos, pastores, bispos, obreiros estão vivendo no pecado. Porque não acredita que vai para o inferno. Ele não acredita na Bíblia. Ele não acredita em Jesus. Pega a visão aí. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia.
Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, mesmo jovem, que as palavras saiam com som, com poder de curar, de libertar e salvar. Olha só Jesus falando aqui no parábolo do joio e do trigo, no versículo 36. E despediu, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando eles, os seus discípulos, disse: explica o parábolo do joio e do campo. Então Jesus, então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando aos seus discípulos, explica esse parábolo do joio e do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente, a pessoa boa, é o filho do homem. É o filho do homem. A boa semente são os filhos do reino do céu. São os que vão para o céu, a boa semente. Os joios são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Chegou o fim do mundo agora. Hoje, o que é a expressão? A ceifa, o inimigo é o diabo. O inimigo que semeou dentro das igrejas é o diabo. O diabo semeou dentro das igrejas, o joio no meio do trigo, que é os portadores da marca da besta. Apocalipse 16, versículo 2. Apocalipse 16, versículo, são os portadores da marca da besta. Jesus falou do futuro, cara. Você acredita que Jesus revelou o futuro quando olhou para o povo de Israel? Ele viu no coração deles e viu o futuro deles. Da marca da besta, tudo olhando para o povo de Israel. Com ódio dele, com o inimigo que semeou o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos de Satanás. Eles veem cefar. Quer dizer, ele veio buscar a alma daqueles que estão vivendo no pecado nessa terra. A pessoa que se mata, cara. O diabo só leva a alma dele, irmão, para o inferno. Jesus morreu pelos seus pecados, rapaz. Pela sua maldade. Pela sua injustiça. É você que tira a sua vida, rapaz. É você que faz maldade. É o seu coração. Por isso Jesus morreu pelos seus pecados. Tudo sai do seu coração, irmão. Tudo que sai do seu coração, rapaz. Hoje é o pecado que mata as pessoas. É o pecado que destrói as pessoas. E hoje as pessoas pensam que é Deus. Deus é culpado. Ela está vivendo uma vida desgraçada. Deus é culpado que ela vai para o inferno, cara. Deus é culpado que Deus criou o inferno para os demônios. Mas quem botou Satanás no corpo de vocês foi Adão. Foi o pai de vocês. Satanás estava preso. Satanás estava preso. Ele foi lançado no inferno. A serpente foi jogado para a terra. Foi para o inferno. Ele saiu do inferno e veio para a terra. Permissão de Deus. E sim, entrou numa serpente. E falou para Eva, come. Come. E Eva desobedeceu. E deu para Adão e Adão comeu. E Satanás, a morte, entrou no corpo de Adão e Eva. Eles desobedeceram a palavra de Deus. E Jesus falou do inferno. Para todos os cristãos. Para todos os cristãos aqui, o parábolo do joio do campo. Falou do joio e do trigo. Quem é o joio? Jesus falou dos portadores da marca da besta, cara. Apocalipse 16, versículo 2. É eles que vão lutar no Apocalipse 19, versículo 19. E no Apocalipse 20, versículo 7. Eles veio para matar, roubar e destruir. Não é você não, cristão, que ele vai matar, roubar e destruir, não. É o Espírito Santo que vai vir para a terra. Apocalipse 4, versículo 8, rapaz. A guerra vai ser contra o Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Eles vão escarnecer do Espírito Santo na terra. A nação vai escarnecer do Espírito de Deus nessa terra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vai começar o ministério da injustiça, que é a corrupção, 2 Timóteo, capítulo 3. Você vai ver uma grande corrupção nessa terra. 2 Timóteo, capítulo 3, na Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida. Você vai ver a corrupção. Contra quem? Contra o Deus Pai. Contra quem? Contra o Deus Filho, a corrupção. O ódio contra o Deus Pai, que é a batalha do Armagedon, Apocalipse 20, versículo 7. O ódio contra o Deus Filho. Quem luta contra o Pai está lutando contra o Filho.
Deus vai vir para a terra, morar na terra. Atos 1, versículo 10 e 11. Atos